Formação do Império Romano e a Romanização. O Império Romano foi construído entre os séculos V a.C. e III depois de Cristo. Quando a sua extensão se fixou, o Império Romano ocupava todos os espaços próximos do mar Mediterrâneo, grande parte do centro da Europa e Britânia, e estendia-se por três continentes: África, Europa e Ásia. Para controlar e garantir a sua assimilação pacífica, Roma precisava de vários mecanismos. O primeiro era o exército, que, para além de conquistar o espaço, se mantinha no território garantindo a Pax Romana, controlando qualquer tentativa de revolta e mantinha a segurança dos locais. Outro elemento que contribuiu para a foi o direito romano, que se aplicava de igual forma em todo o Império, dando uma sensação de segurança e pertença a todos os seus povos. Esta ligação tornou-se ainda mais forte quando o imperador Caracalla, em 212 d.C., decretou que todas as pessoas livres do império fossem consideradas cidadãos. A rede administrativa romana, que era replicada em todo o império, foi também um elemento que permitiu aumentar o sentimento de pertença dos povos conquistados. As colónias formadas com a população vinda de Itália foram divididas em províncias e as cidades mais importantes elevadas a municípios, territórios com alguma autonomia financeira e administrativa. A ligar toda esta rede administrativa e todo o Império Romano, existia uma rede de estradas e pontes que permitia e facilitava a circulação de pessoas, mercadorias e ideias por todo o seu espaço. Os romanos realizaram ainda um conjunto de obras públicas, nomeadamente sistemas de saneamento, templos, termas, fóruns, anfiteatros, entre outros. Estas obras transformavam as cidades à imagem de Roma, mudavam os hábitos das pessoas e facilitavam a sua integração no Império. O latim, ensinado pelos povos que já pertenciam ao Império, foi outro elemento importante de integração. Permitiu que todos os povos passassem a falar a mesma língua, facilitando a comunicação dentro do Império. A religião também foi um elemento fundamental, pois promovia-se o culto dos deuses romanos e também o culto imperial, que simbolizava a obediência e fidelidade ao império. Todos estes elementos contribuíram para a união do império, mantendo-o unido mesmo nos locais onde as conquistas foram mais difíceis, como a Germânia. Para além das relações comerciais que se estabeleceram entre todo o Império, as influências culturais foram bastante assimétricas entre aquilo que era transmitido aos povos conquistados e aquilo que os romanos recebiam em troca. Se em alguns locais, como na Península Ibérica, os romanos transmitiam a sua cultura, administração, costumes e religião e se limitavam a aceitar os cultos que os autóctones praticavam sem os assimilar, noutros, como na Grécia, pela elevação cultural dos povos, terá assimilado mais do que transmitiu. Este aspecto é visível, por exemplo, nas características gregas que foram incorporadas na arquitetura romana, os arcos, frisos, ordens arquitetónicas, entre outras. Se as influências culturais e religiosas se podem ter feito de modo assimétrico, o exército, o direito, a rede administrativa, as estradas romanas e restantes obras públicas, o latim e o culto imperial foram os elementos de romanização dos povos conquistados. Estes elementos garantiram a manutenção de um vasto império por vários séculos. Agora vamos fazer um exercício de consolidação de conhecimentos no Bamboozle.